Novas pesquisas do IPEC e Instituto FSB trazem novos dados sobre a corrida presidencial. Semana será aí de pelo menos mais outros 4 levantamentos. O estudo divulgado ontem pelo IPEC, que é o ex-Ibope e que foi contratado pela TV Globo, mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT com 46% das intenções de voto e Jair Bolsonaro, o atual presidente do PL, com 31%. Em relação à pesquisa da semana passada, o petista subiu 2 pontos percentuais e o atual chefe do Executivo Nacional se manteve estável. Ciro Gomes do PDT soma 7% e Simone Tebet do MDB aparece com 4%. Luiz Felipe Dávila do Novo e Soraya Tronic do União Brasil registraram 1%. Os demais concorrentes não pontuaram. Brancos e nulos chegam a 6% e não souberam ou não responderam são 4% dos entrevistados. Essa pesquisa ouviu 2.512 eleitores entre os dias 9 e 11 de setembro em 158 municípios. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. Agora, um outro estudo, o levantamento do Instituto FSB, contratado pelo Banco BTG Pactual. Lula segue na liderança com 41% das intenções de voto, já o presidente Bolsonaro registra 35%. Segundo este levantamento, a diferença entre os dois principais candidatos está em 6 pontos percentuais. Ciro Gomes soma 9% e Simone Tebet chega a 7%. Considerando a margem de erro, os dois concorrentes estão tecnicamente empatados. Soraya Tronic e Luiz Felipe Dávila registram 1% e os demais candidatos não chegaram a 1%. Os entrevistados que disseram que não votariam em nenhum dos candidatos, 3%. Brancos e nulos são 2% e não souberam ou não responderam 1%. Para a pesquisa, foram ouvidos 2.000 eleitores entre os dias 9 e 11 de setembro. O índice de confiança do levantamento é de 95%. Nosso especialista em pesquisas aqui, o sociólogo, cientista político Pedroso. Olha, quando a gente acompanha esse dado do IPEC, a gente percebe o seguinte: eles estão dobrando a aposta, Bia. Por quê? Ele é um instituto que estreia agora nas pesquisas eleitorais com essa nova marca, né? É o antigo Ibope, que já tinha alguns desgastes, teve alguns desgastes, teve uma cisão empresarial e eles voltaram realizando pesquisas com esse novo rótulo. E eles estão dobrando a aposta. Por que eu falo isso? Porque eles estão numa tendência muito diferente do que apontam outros institutos de pesquisa e até mesmo diferente do que você tem da média ponderada dos outros institutos. Essa diferença de 15 pontos entre o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro, ela é muito diferente do que outros institutos apontam. E ele chega ali quase no limite de apontar uma diferença que seria suficiente talvez para uma vitória no primeiro turno, que é diferente do que todos os outros institutos têm apontado. A gente percebe até o que trouxe aqui a FSB. Você percebe ali uma diferença de 6 pontos e uma tendência de diminuição da diferença entre os candidatos, que é o principal ponto que eu tenho salientado aqui. O conjunto das pesquisas mostram isso, uma diminuição da diferença entre o primeiro colocado e o segundo colocado e uma potencialidade muito alta de um segundo turno. Então o IPEC está colocando ali sua adquirida nova marca em xeque quando traz esse tipo de dado muito diferente do que a gente tem percebido nas análises, nos tracks, em todos os acompanhamentos. Vale aguardar e a urna ela será soberana. A gente vai conseguir acompanhar ali, Bia, no dia 2 de outubro, se esses institutos eles traziam a realidade ou se eles tinham ali uma distorção nas suas metodologias e nos dados que eles apresentavam aos eleitores.